A chegada dos portugueses ao Brasil está inserida no contexto das grandes navegações, realizadas pioneiramente por portugueses e depois pelos espanhóis ao longo dos séculos XV e XVI. O dia 22 de abril é marcado no Brasil como o dia em que os portugueses chegaram ao nosso território pela primeira vez. Esse acontecimento é conhecido como Descobrimento do Brasil, mas os historiadores preferem outras abordagens ao dia, como chegada dos portugueses ou achamento do Brasil. Eu costumo dizer assim que elas são várias histórias, né? São várias verdades. E quando nós falamos do descobrimento do Brasil, eu tenho uma realidade Brasil e uma realidade Portugal. Então, assim, quando eu penso descobrimento, quem comemora o descobrimento? Quem comemora o descobrimento são os portugueses. Afinal, é um grande feito na história de Portugal. Mas se a gente for trazer isso para o Brasil, pensar as tribos indígenas que aqui viviam, essas nações que ocupavam esse território que vai ser mais tarde conhecido como Brasil, eu posso fazer uma outra crítica da história. Afinal, duas civilizações, duas ideias de civilizações aí entrando em conflito, a civilização europeia com essas nações constituídas no território Brasil. Então eu tenho um enfrentamento, um processo de enfrentamento. Não serão só flores, como Pedro Vaz de Caminha colocou na sua carta. Descobrimento, penso eu, que não passa de uma ideia para enaltecer a nação portuguesa. Por quê? Não dá para acreditar que uma viagem que envolve 3 embarcações de grande porte, afinal eram poucas caravelas, em sua maioria naus, é uma viagem cara, com muitas pessoas, um custo altíssimo, com um escritor a bordo, talvez a única viagem que possuía o seu escritor ali para contar toda a épica jornada. Eu não consigo vislumbrar como um descobrimento aleatório, um caso do acaso. Até porque já sabia-se que existiam terras para além mar. Colombo tinha chegado aqui antes, os italianos estão de olho, tanto que tem investimento dessa natureza também no processo do descobrimento do Brasil. Mas eu posso entender que para Portugal é um grande momento. Então a eles cabe todas as comemorações. Nós comemoramos um pouquinho antes de Tiradentes, tem um pouco mais a ver com a gente. Por quê? Tem a ver com a independência, a tentativa de algo pelo Brasil. Agora, o descobrimento não, para nós ele chega a ser irrelevante, ele não é uma condição da nossa história. Aquele momento nós só passamos a ser constituídos como parte de um processo civilizatório português. Você acha, então, que a história do Brasil ela deveria ser contada a partir dos povos originários, dos povos indígenas? Penso que de todos, não só dos povos originários, porque a partir do momento que eu tenho conflito, eu tive o conflito e a invasão, eu tenho, então agora, colonizadores europeus, eu tenho os povos indígenas, e mais tarde eu tenho a entrada do escravizado africano. Não dá para contar uma história só pela condição indígena, por vários motivos. O primeiro, até recentemente, toda a história indígena ela é oral, ela não possui registros. Nesse ponto, as civilizações europeias elas possuem um registro escrito. É mais fácil se condicionar uma história. Para a história é difícil. Para a antropologia, quem sabe? Existe a possibilidade. Então, assim, não vejo como contar essa história somente por uma ótica, mas pensar essas óticas em conjunto. Até porque a mistura cultural foi tanta que tornamos-nos brasileiros. Tivemos conflitos, tivemos um processo forte de aculturação, tivemos genocídio, tivemos. Mas durante o processo vai se constituindo uma nação. Tanto que nós misturamos a ponto de às vezes não saber exatamente de onde é a origem de algum elemento da nossa cultura. Nós fazemos, porque estava lá, aprendemos. Claro que o europeu ele acabou tendo mais espaço, sem dúvida, porque ele era o colonizador, quem estava com a arma na mão, bem dizer, era ele. Então quem ditava era ele. E aí ficaria muito difícil contar uma história do Brasil sem envolver esses povos. No entanto, eu preciso ampliar
o espectro da história dos povos indígenas, que ainda é pequeno. Se eu quero entender um Brasil ainda pré-cabralino, né, que fala pré-colombiano, mas pré-Cabral, eu preciso me dedicar a um estudo antropológico mais profundo, a fim de compreender tudo isso. Porque quando nós começamos a analisar os relatos daqueles viajantes que passaram por aqui, há uma dissonância. E essa dissonância já prova que eu não tenho como tratar o nativo, o indígena, como uma coisa só. E também, no decorrer do tempo, tribos mudavam o seu agir cultural, até em função de tudo que eles estavam sofrendo. No começo, você tem relatos, por exemplo, os que falam dos povos poris que habitavam a região do Vale do Paraíba, que eles atacavam. Daqui a pouco eles não atacam mais. Daqui a pouco eles estão escondidos. Um dado momento, o chefe é o mais forte, agora já é a matriarca, a mais sábia. Então, assim, tem uma mudança na própria estrutura que a gente encontra no que é relatado pelo colonizador. Então, assim, a gente precisa ampliar isso, porque aí chega o dia do índio, né? Aí dá aquela ideia que o índio é somente assim. E quando eu vejo uma tribo que utiliza equipamento digital, eu falo, não pode. Por que não pode? Uma nação se configura pela sua língua, pela sua cultura, pelo seu sentimento. Nós, que temos na origem da nossa língua o português, sentimos a palavra saudade, não só falamos. Existem palavras na linguagem indígena que só para eles tem o sentido, o sentimento. Então, nação não é só essa estrutura que nós conhecemos. E se a nossa nação incorporou tecnologia, por exemplo, por que as nações indígenas não podem? Então, assim, a gente precisa fazer urgentemente uma reflexão, revisitar, buscar apoio na antropologia para ampliar essa história, não segmentar, mas ampliar essa história. Falando um pouquinho da escola, né, de como a gente aprende essa história, de como a gente tem um ensinamento igual, né, igual sempre. Você acha que precisa disso ser atualizado de acordo com os estudos que têm sido feitos? Você acha que está defasado o jeito que as crianças aprendem na escola, que é o mesmo jeito que eu aprendi, é o mesmo jeito que meus pais aprenderam, que a gente aprendeu? Vamos junto? Você acha que existe essa pressa dessa atualização? Passou do tempo da atualização acontecer, até porque os documentos, né, as DCNs, a BNCC, coisas que regem a educação, elas já primam por essa atualização. Então, assim, é claro que o calendário acadêmico e o conteúdo, o calendário é uma ilha, o conteúdo é o oceano. Então, é muita coisa para passar ali. Só que o que acontece? Eu preciso trabalhar a educação de uma forma que ela abarque outras ideias. Até recentemente, nós só víamos o processo europeu, inclusive a Inglaterra é o centro do mapa, porque as coisas estão na Europa, né? Então, vamos lá, aquela coisa. Toda a nossa história se dá pelas coisas que aconteceram, por exemplo, depois da história contemporânea, em 1789, com a cisão da Revolução Francesa, não aconteceu mais nada mais importante que a Revolução Francesa, então a gente está vivendo a contemporaneidade do mesmo jeito? Não, porque não aconteceu mais nada lá. Mas o homem, a lua, a digital, mas não foi na França. Então vou mexer por quê? Então tem atualizações que elas precisam acontecer. Também a gente tem aquela ideia, filosofia grega. Não, e a filosofia africana? Estava lá forte. Em 1705 o Brasil já tinha filósofos de ponta, que nunca foram vistos. Brasil, com os filósofos, não são vistos até hoje. E aí quando a gente fala dessa história que precisa integrar toda a população, eu preciso buscar, não tem material, eu preciso criar. Nos últimos anos foram criados muitos materiais que auxiliam nesse processo, mas que ainda não estão incorporados em toda a estrutura. E eu tenho um ponto. Muitos professores que foram educados, formados por uma estrutura, também têm a dificuldade de fazer a modificação dessa estrutura. É investir em formação. Então, eu invisto na formação do professor. E provocar o Estado, porque o Estado é que decide. Afinal, a educação é uma decisão do Estado.
Então ele precisa novamente fazer uma revisão. Eu vou jogar fora a história da Europa e os pensadores europeus? Não posso, porque faz parte da minha constituição enquanto identidade. Mas eu preciso agregar aquilo que é próprio, é nosso, foi constituído aqui. Hoje existem muitos indígenas que alcançaram a formação, o doutoramento e começaram a produzir muito conteúdo. E esse conteúdo precisa passar por uma transposição didática, porque é um conteúdo científico de peso. Então eu preciso transformá-lo em material didático para levar para as escolas. Mas em 2008 eu já possuía muitos materiais que trabalhavam a história da África com maior ênfase, mas ainda não estavam sendo explorados da maneira. Então, assim, eu posso dizer, existe material? Existe material. Existe vontade dos professores? Não duvido que existe vontade dos professores. O que está faltando? Um ajuste dessa estrutura. Como nós entregamos o ensino? O ensino está dividido em um período. Será que a gente tem que ampliar esse período ou rever esse tempo? Que gestão é essa para poder incorporar isso? Será que as civilizações antigas só são a do Egito e as nossas? E as nossas civilizações também criaram. Criaram coisas como os maios, os astecas? Não, criaram a medida, porque eu crio de acordo com o espaço que eu estou habitando. No Brasil, as coisas aconteceram de um outro jeito. O clima favorece, posição geográfica favorece. Então eu crio de acordo com isso. Quando eu penso em povos de outras regiões, às vezes tinha que levar água até o local. Então ele vai ter que pensar em uma alternativa. Criaram de outro jeito. Então é por isso, para dizer, olha, nós não começamos em 1500. A nossa história, ela antecede tudo isso. Para poder dar mais sentido, senão parece que de repente, bum, Brasil. E aí? Cadê o resto? Quais, assim, na sua opinião, são os pontos principais de anacronismo na história do descobrimento, na história do Brasil? Então, o anacronismo é um cuidado que a gente precisa ter. Eu gosto de uma frase de um escritor inglês para poder traduzir isso que eu vou dizer. É o Hurtley, ele fala: o passado é terra estrangeira. Lá, as pessoas fazem as coisas de outro jeito. Então eu tenho que entender que não dá para julgar o passado com o olhar do presente. Por exemplo, para Portugal, o sentido de desenvolvimento e civilizatório estava correto. Então, assim, naquele momento, eles entendiam que esse era o destino deles, que eles tinham que fazer. Eu não tenho como simplesmente julgar essa ação em si. Então, o anacronismo é ter cuidado com o julgamento do tempo. A coisa aconteceu como ela tinha que acontecer no tempo que ela aconteceu. Um exemplo, as pessoas costumam dizer assim, fulano é além do seu tempo. Ninguém é além do seu tempo. A pessoa era essencial naquele momento. E todas as condições permitiram que aquela pessoa pudesse agir e fazer um mundo diferente. Mas ela pertence ao tempo, ela pertence a um contexto. Ela foi ensinada de um jeito. Então, assim, coisas que hoje para nós são equivocadas na nossa vida, na nossa ação, é do nosso tempo. Ela não pertence àquele momento. Só quem estava vivendo o 1500 é que vai poder julgar a ação daquela pessoa, daquele país. O que eu posso fazer é a crítica. Falar, pera lá um pouquinho, vocês estão colocando aí 13 naus e simplesmente uma viagem de acaso? Não, vamos dialogar. Que existia um sentido, Espanha e Portugal dividiam o mundo, afinal o Tratado de Tordesilhas não está dividindo só depois, mais tarde, né, o Brasil para Espanha e Portugal, dividindo o mundo. Então, tudo bem, vocês dominam tudo, beleza, mas espera aí, vamos lá. Descobrimento, aí você questiona. Aí você pode criticar. Então, nós podemos fazer uma crítica à situação, mas nós não podemos julgar a ação, porque só com o tempo, amadurecimento, percepção, sensibilidade é que a gente começa a compreender erros e acertos. Então, o anacronismo está nesse sentido, no cuidado em julgar aquilo que foi feito no tempo que foi feito.